Amém. Pai do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Esperar mais as pessoas entrarem pra gente começar. Fernando, Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor. Que Deus vos abençoe essa manhã. Creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus tem uma palavra ao seu coração, assim como Ele colocou no meu. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero também agradecer aqui a irmã Anne. Deus tocou no coração dela para ajudar, a fazer essas lives. Pai do Senhor, irmã Dete, Espaço Iva, Deus te abençoe. Eu confesso, irmão, que Deus tinha cobrado alguns dias para fazer isso. E eu falei ao Senhor que eu ia fazer. Ainda dei uma parada, assim, mas quando eu comecei a fazer, eu percebi que tem gerado frutos. E isso tem me impulsionado a fazer, a não parar. Deus tocou no coração da irmã e ela ajudou divulgando. E eu senti ali que foi uma confirmação para o que Deus tem me chamado para fazer. Então, estamos aqui obedecendo ao Senhor. E o nome dele será glorificado. Eu não quero estender muito a live porque fica muito extensa. Mas seja o que Deus nos permitir, como é um devocional, eu tenho a ciência que não é para ser muito prolongado. Mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós. Confesso, quando a irmã falou sobre fazer live, eu estava pensando se ia fazer ou não. Mas na hora que a irmã falou, foi um impulso, um impulsionamento para mim fazer. Pai do Senhor, Felipe, Deus abençoe. Eu sei que é muito difícil as pessoas entrarem, também porque é de manhã, muitos trabalham, mas eu vou deixar salvo aqui e o Senhor vai trabalhar o coração dessas pessoas depois, se eles puderem assistir. Meus irmãos, eu estava meditando numa palavra e o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E se encontra lá em Miqueias 7. Miqueias. E o tema, eu não quero dar um tema, não quero ficar preso a um tema, mas eu não vou ficar preso a esse tema. Mas eu coloquei aqui algo que o Senhor tocou no meu coração. E a frase é, não vou dizer tema, o título. Levanta, ainda não é o fim. Levanta, ainda não é o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Esse foi o título que o Senhor me deu. O título que tocou meu coração. Levanta, ainda não é o fim. Miqueias, capítulo 7, versículo 7 ao 8. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor.
Diz assim, o 7 e o 8. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Bendito seja o nome do Senhor. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Bendito seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, Bruno, meu irmão, fico feliz por ele estar ouvindo. Então, meus irmãos, essa passagem, esse trecho da Bíblia Sagrada, esse livro, ele me chamou a atenção quando eu li. Eu estava orando, o Senhor tocou em meu coração esse versículo. E é muito comum hoje, nos tempos que estamos vivendo, esse esfriamento espiritual, muitos caindo, muitos pecando e não tendo força de se levantar. E aqui essa passagem diz, claro que está falando de Israel, a nação escolhida, trazendo aos nossos dias, falando à igreja, falando a eu e a você. Mas a introdução desse trecho, eu quero aqui trabalhar com os irmãos quatro pontos. Não só vou tratar desse livro, mas vou pegar pontos do qual fala sobre esse levantar, a queda e o levante. Paz do Senhor, pastor Gesiel Freitas. Deus te abençoe, meu irmão. Diz assim, o livro de Miqueias compõe um dos livros dos profetas menores. Bendito seja o nome do Senhor. Miqueias compõe seu livro com 7 capítulos. O profeta, seu nome significa quem é como Jeová. E é muito interessante. É uma pergunta, quem é como Jeová? Ou como Iavé? Mas eu quero tratar com os irmãos sobre o seguinte tema. Tema ou título, levanta, ainda não é o fim. A gente vê que na caminhada do crente, na caminhada, não só minha, mas sua também, a nossa caminhada, é composta por espinhos, pedras, buracos. Também muitos atalhos, a qual não devemos tomar. Mas muitas das vezes, a gente pegamos atalhos, caímos em espinhos, caímos com as pedras, nos furamos, nos machucamos. Mas o que Deus colocou em meu coração é a importância de se levantar. Deus colocou no meu coração que quando o crente cai, vem muitos desânimos, muitos empecilhos que impedem-o. E a maior arma a maior arma do inimigo é essa. Mas vamos nos deter mais aqui a mensagem. O plano de Deus, a queda de Adão e Eva. A paz do Senhor, irmão Silas. Que Deus abençoe. O caminho é árduo, irmão. Isso. Imagina, se nós não tivéssemos desertos,
se nós não tivéssemos espinhos, se nós não tivéssemos pedras no caminho, como seríamos forjados? Como teria um testemunho? Pedra e espinho pelo caminho é testemunho lá na frente. Glória a Deus. O plano de Deus e a queda de Adão e Eva. Gênesis, capítulo 3 e versículo 6, vai tratar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor, o verso 6. Capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa a comer, para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Perceba, aqui foi aonde eles pecaram. A desobediência, a queda, não só a queda deles, mas a gente vê que esse pecado, desde Gênesis até os nossos dias, está presente em nossos meios. Satanás tentou Eva. E o interessante é que Satanás ele tenta com o quê? Ele não tenta com a força, ele não tenta obrigando, ele tenta com simplesmente suas palavras. Suas palavras enganosas. Pai do Senhor, Bruno. Suas palavras de mentiras. Mas a gente vê que esse foi o grande erro. Adão e Eva caíram em desobediência. A proposta de Satanás era boa. Olha, tu vai ser como Deus. Tu não ama tanto a Deus? Come e tu serás como aquele a quem tu ama. E quem não quer ser ou parecer com aquele que a gente ama? A proposta era boa, mas o fim era fatal. Entenda, tudo o que parece bom, ou tudo que é agradável aos olhos, ou tudo que vem aos nossos olhos parece bom. Mas como evitar? É melhor eu aceitar o que é desejável aos meus olhos ou obedecer à vontade de Deus? É verdade. Melhor do que intenções boas é a obediência ao Senhor. Obedeça ao Senhor. A obediência gera experiência. E a experiência gera a dependência do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se a gente obedece, a gente cumpre o que Deus tem para nós. Desde Gênesis o homem vem declinando, mas a maior arma do inimigo que ele tem usado é o aceita condição de caído, aceitar a condição de fracasso. O coração do homem é enganoso, isso mesmo, irmão. Isso, que nem eu falei, a condição que o inimigo, a arma mais que o inimigo tem usado é que eu caí, mas também vou levar alguns comigo. E a maior arma também do inimigo é fazer com que o ser humano, o cristão, ao cair, ele não tenha forças para se levantar, dizendo, você caiu, já era, perde, não tem mais jeito, está tudo acabado, você não tem mais força. E a vergonha toma de conta daquela pessoa.
a ponto de ela não querer se reconciliar de novo, ao ponto dela não querer se levantar, primeiro reconhecer seu pecado e pedir perdão, e se levantar. E ela permanece ali naquele estado de declínio. Quando o crente cai, o inimigo se alegra, pois diz consigo: não estou sozinho, eu caí, e ele também caiu. Você vê que quando Satanás tenta se engrandecer, e com consequência disso ele cai, Deus lança ele fora do céu, fora da benefício do que ele tinha. Mas Deus sempre tem um plano. Quando Adão, quando Eva caíram, pecaram, isso mesmo, ele aprisiona a nossa mente. Quando Adão pecou e Eva também, Satanás disse: agora sim, agora consegui. Satanás cai e o quanto ele quiser levar consigo, ele vai tentar. Por isso que eu e você temos que estar mais atentos, temos que estar atento a essas ciladas do inimigo. Mas o que Satanás não imaginava era que Deus sempre tem um plano. Deus nunca é pego de surpresa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas assim como Adão e Eva pecou, assim como eles desobedeceram ao Senhor, no versículo 15 de Gênesis vai dizer: e porei inimizade entre ti e a mulher, a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Perceba que mesmo antes que Satanás tentasse, Deus já tinha preparado um plano. Aqui o levantamento não estava tudo perdido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus tinha um plano para tal ação. E eu fico pensando nessa primeira profecia acerca de Cristo, a promessa. Isso aqui nos indica o quê? Que ainda há chance, ainda há esperança. Mesmo que tudo esteja perdido, mesmo que tudo esteja dizendo que não, há uma chance, há esperança para aqueles que esperam no Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E também Romanos 16:20 vai falar. Eu quero ler com os irmãos, eu gosto de trazer, mostrar, né? Romanos 16:20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Paulo fala, quando essa passagem aqui, irmão, entenda que é um pensamento ou uma conjectura minha, que quando essa passagem de Gênesis 3, versículo 15, que esmagará Satanás e ele ferirá o calcanhar. Qual é a parte que quando você quer esmagar alguma coisa, um inseto, algum bicho, você usa? O calcanhar que tem mais força. Eu sei que vai soar um pouco engraçado, mas eu sei que quando o Senhor esmagará Satanás, vai ser com tanta força. Tanto é também que na cruz foi ferido o seu calcanhar com aqueles pregos. Mas não vamos nos deter isso, vamos mais à frente. Quero mostrar mais desse declínio. Começa de Gênesis e vai gradativamente. Só que o Senhor tem um plano. Ponto 2. Davi, o homem segundo o coração de Deus. O rei, aquele que o Senhor chamou, aquele a quem o Senhor amou, a ponto de chamar homem segundo o meu coração.
2 Samuel 11:4 diz, vamos ler, 2 Samuel 11:4 diz assim: Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela, ele deitou com ela, e já ela tinha se purificado da sua imundície, então voltou ela para casa. Muitos conhecem essa passagem. A gente conhecemos Davi e Golias. Mas também tem Davi e o adultério e o homicídio. Veja, os primeiros, o primeiro casal de Gênesis, inocentes, até então, cai. Um rei, Davi, o qual era segundo o coração do Senhor. Um dia, Davi está em casa. Era tempo que os reis saíam para guerrear, só que Davi decide ficar em casa. Não, eu vou ficar em casa, eu vou descansar. E Davi dorme, fica no seu palácio, só que ele, quando acorda, ele começa a andar pelo seu palácio. Sabe quando a gente não tem nem o que fazer? Como já dizia um ditado, minha mãe falava, a mente vazia é a oficina de Satanás. Davi estava com a mente vazia, despreocupado, descansado em sua casa. Não é pecado, mas tem tempos para isso. E a Bíblia diz que era tempos de guerra, em que reis saíam para a batalha. Só que nesse tempo Davi fica. E Davi está passeando ao redor da sua casa, nos alpendres, e vê a mulher. Ele deseja a mulher. Só que a mulher era casada. Só que Davi não parou. Davi foi à frente e fez aquele tal pecado. E ele chama ela e ele se deita com ela. Ninguém sabe. Ninguém viu. Só que Deus viu. Davi fez escondido do olho do homem. Só que os olhos do Senhor vê tudo. Ele sabe tudo. E então a mulher concebe. Só que mais à frente a gente vê que Davi estava despreocupado. Agora, outra preocupação, o marido daquela mulher. Se o marido descobre, seria ruim, seria fatal. O que é que Davi então decide? Entenda bem, nós estamos falando do rei. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele então chama Urias e conspira contra Urias, a ponto de matá-lo. E pela mão dos inimigos. E o que aconteceu com este pecado? Ora, com este pecado não só Davi transgrediu contra o Senhor, mas como deu motivos às outras nações zombares também, dizendo, não é o homem de Deus, não é o homem que Deus escolheu. É que nem nossos dias hoje, não é crente, não vai para a igreja todo dia. E por que faz isso? E por que faz aquilo? Meus irmãos, o pecado também é o que estão falando da gente. Como estão olhando para nós? Como a sociedade ao nosso redor está olhando para a igreja? Como meu vizinho, meus irmãos estão me enxergando? O rei segundo o coração do Senhor caiu. Davi não vigiou. Entenda uma coisa. Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas Deus capacita o imperfeito. No versículo 13, no capítulo 13, versículo 13 do capítulo 12 diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Perceba que do capítulo 11 ao capítulo 12 parecia que nada tinha acontecido. Parecia que foi simplesmente algo que ia sumir, ninguém ia saber. Só que Natã, o profeta do Senhor, dispõe uma parábola para Davi.
E Davi se enfurecia contra aquele homem que matou o cordeirinho do seu companheiro, havendo ele tendo abundância de ovelhas. Mas pegou aquele que era aquele que era a única ovelha, e pegou e sacrificou para o visitante de sua casa. Davi, ele julga a sua própria causa. Davi, ele julga o seu ato. E Davi foi tão furioso que ele disse que o homem que fez tal coisa devia ser morto e também restituir muito mais além daquele que aquela outra pessoa pegou do que não tinha nada. Amém, irmão? Temos que se preocupar o que Deus pensa a nosso respeito. Verdadeiramente isso mesmo. O testemunho acompanha. O testemunho também acompanha. Deus pensa a nosso respeito. Amém, é verdade. No versículo 13 do capítulo 12 diz que Natã, então, relata o pecado. Entenda. Davi cometeu adultério e homicídio. O pecado o cegou. Ele só reconheceu quando o profeta expõe o seu pecado. O pecado encoberto é sempre praticado. O pecado encoberto é sempre. Glória a Deus. Raimundo, Deus abençoe. Deu uma caída aqui a internet, mas vamos continuar. Creio que Deus está falando ao nosso coração. Só que também tem um porém. Assim como o pecado encoberto sempre é praticado, Deus também diz a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Escute, o Senhor, Ele sabe que nós estamos sujeitos, mas também o Senhor está pronto a perdoar se nós nos arrependermos verdadeiramente. Não demos motivo ao inimigo para nos acusar ou falar. O inimigo, ele é acusador. O bom testemunho acompanha também o crente fiel. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunhas. Será que nós estamos refletindo a Cristo com nossos atos? Bendito seja o nome do Senhor. O pecado cega, o pecado nos afasta, o pecado nos derruba. O inimigo quer nos envergonhar de toda maneira. Mas no versículo 14 ao 19 do capítulo 12, a gente vai ver o que Davi faz. Deus dá a sentença. A criança morre. Entenda. Deus perdoa, mas consequências vêm. Eu estou dizendo aqui que é para você se levantar. Não estou dizendo que o ato, o pecado, que eu, ou você, ou qualquer um comete, não tem consequência, tem. Deus diz que a espada jamais apartará da sua casa com Davi. Davi reconhece o estado de pecado. Só que Davi, ele fica jejuando, chorando pela criança que morreu. Sua esposa Betseba tem um filho, só que morre. E os criados ficam com medo de dizer a Davi
que a criança era morta porque já fazia muito tempo que Davi estava chorando, jejuando, lamentando e deitado. Só que algo surpreendente, meus irmãos. E é isso que eu estou pregando aqui. Levanta, ainda não é o fim. Davi então se levantou da terra. Quando ele pergunta se a criança ainda é morta, ele se levantou, se ungiu, mudou as vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. A primeira coisa que Davi faz é entrar na casa do Senhor, se limpa e entra a adorar. A criança morta, mas Davi está adorando. A circunstância diz para, e Davi não, vou continuar. A circunstância diz acabou, você pecou, Deus não te perdoará mais, o Senhor te esqueceu, e Davi não, eu vou adorar, vou me levantar. Se lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei, e hei de ir ter com meu pai. O seu estado não significa que tudo acabou. Eu sei que existe dentro do seu coração um gemido pelo Senhor, um gemido pelo perdão. Eu sei que no seu coração existe uma voz gritando, pedindo socorro, como diz uma frase dos teólogos, bem conhecida, que diz: existe no coração do homem, do ser humano, um vazio. E este vazio só pode ser preenchido com o todo do Senhor. Existe um vazio no coração do ser humano que cabe exatamente o Senhor preenche, do formato de Deus. O seu vazio só vai ser preenchido pelo Senhor. O vazio da sua alma só vai ser preenchido pela palavra. Existe um vazio no seu coração, existia um vazio no meu coração que foi preenchido com o Senhor. Amém, irmã? Deus abençoe. Então Davi se levanta e a primeira coisa que ele faz é o quê? É adorar. Ele adora. Davi reconhece. Depois, vai à casa, pede pão e come. Davi se levanta e vai a comer. E a história segue, dizendo que Davi depois conhece sua esposa novamente, ele tem um filho, e coloca o nome do seu filho de Gedidias, ou mais conhecido, Salomão. E não cabe a nós a falar agora sobre Salomão. Os irmãos conhecem a sabedoria de Salomão, o templo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só que também, em terceiro lugar, eu quero apresentar também aqui Elias. Elias, o profeta de fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Os primeiros habitantes da terra, um rei, um profeta. Entenda que não era qualquer pessoa. Primeiro casal, glória a Deus. Primeiro casal, o primeiro rei e o profeta, que representava os profetas do Antigo Testamento. Elias pediu a morte. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5, 7 e 8. Eu vou ler para os irmãos, para a gente elucidar melhor. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. O 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois,
e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Até Horebe, monte de Deus. Nós conhecemos bem a história de Elias. O profeta que orou e fogo do céu desceu. O profeta que orou e chuva cerrou. Não caiu uma gota, nem orvalho. Mas por que o perigo de ficar caído ou prostrado? Nós estamos falando de Elias, o profeta que lutou fortemente contra os falsos profetas de Baal. Agora, as ameaças de Jezabel contra Elias, por tal ato, Elias pensou que agora eu consegui. Agora acabou, Senhor. Acabou essa idolatria. Só que Jezabel ameaça Elias. E Elias, temeroso por sua vida, foge. Só que a gente vai ver que o quê? Elias vai dormir. Elias, ele vai fugir e pede a morte. Ele diz: ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Isso está no versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis. E deitou-se, mas o anjo tocou-lhe. E o que é que o anjo diz? Levanta-te e come. Levanta-te e come. Por quê? Porque o Senhor sabia. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Meu irmão, se você está passando por essa luta, se você se encontra caído, meus irmãos, que nós tenhamos essa certeza que o cair é do homem, o cair é humano, mas quem levanta é Deus. O Senhor te levanta hoje, nesta manhã. O Senhor, Ele vai ao teu encontro e te diz: levanta, ainda não é o fim. Não, mas está muito difícil a luta assim. Coloca as tuas preocupações no Senhor, confia nele. Levanta desse estado de miséria, levanta desse estado de culpa. Levanta, o Senhor te restaura. E o Senhor te diz: o teu passado eu apago e estou fazendo tudo novo. Você errou, onde você errou, levanta e acerta. Reconhece o estado de pecado, reconhece o estado que você errou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vai ver que o anjo por 2 vezes ele vai até Elias e diz: levanta-te. O 7 diz: e o anjo do Senhor tornou 2ª vez, tocou e disse: levanta-te. E por que eu vou levantar? Tá tão bom aqui. Porque muito comprido te será o caminho. Elias caiu. Elias estava no conforto, na sombra, sendo alimentado. Só que o anjo diz: comprido te será o caminho. E depois que o anjo diz: comprido te será o caminho, levantou-se Elias. Levantou-se Elias. Há tanta gente que está que nem Elias. O caminho é tão comprido para ele percorrer. Há um caminho tão imenso.
a ser percorrido e ele se encontra dormindo. Trazendo hoje aos nossos dias também, o Senhor traz um despertamento hoje para a sua igreja, para a noiva de Cristo. Levanta-te, porque muito comprido será o caminho. A nossa caminhada é para o céu. Nós estamos caminhando rumo ao céu. Aqui é uma mensagem para mim, para você, para nós todos, cristãos e não cristãos, servos de Deus e não servos de Deus. Para você que ainda não se reconciliou, a palavra é: levanta-te. Eu tenho uma caminhada para contigo. Eu tenho um plano para contigo. E para a sua igreja é: levanta-te. Desperta do sono. Desperta dessa decadência espiritual, dessa frieza. Levanta-te, porque muito será o caminho, muito comprido será. E ele levanta e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Quer ser alimentado? Levanta-te. Deus está te alimentando hoje. Deus está te dando força. Deus está te dando vigor para você caminhar uma jornada que você talvez com suas próprias forças não conseguiria. Bendito seja o nome do Senhor. E Elias vai. E Elias vai até o monte, que significando aqui o Monte Horebe, diz a presença de Deus. Está sem força, mas levanta. O anjo te dá força. O Senhor te dá força hoje, pela sua palavra. Levanta, ainda não é o fim. Quarta. Vai tratar também sobre algo que engloba a gente todos. Eu, você, a igreja, a humanidade. Eu e você estávamos caídos. Desde Gênesis, você se lembra lá? Adão e Eva. Ali foi onde a humanidade, onde o pecado entrou. Desde Gênesis, a gente caiu. Mas Cristo nos levantou. Glória a Deus. Romanos, 2 Coríntios 5, 21 diz: a bem verdade em que nós... 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você não tínhamos chance. Eu e você estávamos presos, estávamos caídos, assim como Adão, assim como Davi, assim como Elias. Mas o Senhor Jesus Cristo se fez pecado. Ele veio, resgatou a minha alma e a sua alma e diz: levanta, ainda não é o fim. Cristo morreu na cruz para nos dar a vida. Para nos dar a vida foi necessário que um morreu. Para nos dar a vida foi necessário que nos esgotasse seu sangue na cruz. Para nos dar a vida, Cristo padeceu. Cristo passou insulto. Cristo sofreu. Isaías 53 me veio à memória agora. Eu não coloquei isto, mas o Senhor tocou no meu coração. Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor. É um dos livros mais lindos. 53 diz, a partir do 3: e desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Sabe quem era esse? A qual está dizendo que ele sofreu? Era Jesus. É Jesus. E por quê? Por causa do meu povo. Qual? Eu e você. Ele foi ferido, maltratado, por causa de mim, por causa dos nossos pecados. Nós estávamos andando em lugares escuros. Nós estávamos no fundo do poço, no fundo da lama, atolado em nossos pecados. Mas Cristo estendeu sua mão e disse: levanta. Ainda não é o fim. Ainda não está tudo perdido. Eu vim para te salvar. Eu vim para te buscar. Porque eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito na sua vida. E acredito que você vai caminhar extraordinariamente coisas maiores na frente. Amém, minha irmã. Deus abençoe sua vida. E eu falando aqui, o Senhor tem tocado em meu coração a dizer isso. Ainda não é o fim. Levanta, levanta. A palavra do Senhor é levanta. Ainda não é o fim, ainda não é chegado o fim. O nosso fim e o meu fim, aqui na terra, é quando nós subimos. E o recomeço de tudo, de todas as coisas, será na glória. E você que não é ainda, há uma chance hoje. Entregue sua vida a Cristo. Se tiver alguém, entregue a sua vida a Cristo e levanta. Deus pega nas suas mãos hoje e diz: levanta. Se o mundo não acredita em você, eu acredito. Se o mundo diz: você caiu, eu digo: você vai se levantar. Se o mundo fala: você está perdido, Deus diz: eu te acho hoje e te chamo. Vem. Porque o seu estado em que você se encontra, talvez você esteja dizendo: mas está perdido para mim, eu não tenho forças. Deus dá força hoje, assim como ele deu a Elias, para você caminhar 40 dias e 40 noites. A gente vê que em Romanos, Cristo padeceu pelos nossos pecados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hebreus 9, 22. Diz assim também. Hebreus 9, 22 e 28. O 22 diz: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem o derramamento de sangue não há remissão. Remissão de quê? Remissão dos nossos pecados. Foi o sangue de Jesus que nos purifica. Foi o sangue do Senhor que nos purificou. O sangue de Jesus é que nos perdoa, é que nos dá, que nos limpa da nossa decadência de pecado. O sangue de Jesus é a garantia. E o versículo 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Você lembra que o nosso destino onde é a glória? Cristo. Foi necessário Cristo morrer para eu viver, para você viver. Foi necessário Cristo descer para nos garantir a nossa subida para a glória. Jesus Cristo, ele desceu para nós nos levantarmos. Cristo
padeceu na cruz para nos dar a vida eterna. Você lembra lá quando o soldado fura ao lado do Senhor Jesus e sai água e sangue? O sangue ali representou a minha remissão, a tua remissão pelos pecados. Água significa pureza. Ele nos purificou. O Senhor Jesus te chama e me chama hoje para nos levantarmos, nos posicionarmos como servos, nos posicionarmos como filhos. Levante-se, não está perdido. Ainda há caminhada. Ainda há um Deus, o único Deus, que te dá mais uma chance hoje. Não está nada perdido. Deus pode restaurar o vaso. Você lembra lá com Jeremias? Jeremias, o profeta, sofreu muito, mas nunca desistiu. Muitos pensavam que ele estava esquecido, lançaram ele num poço, ele ficou atolado pelas lamas, por profetizar a palavra do Senhor, ou por pronunciar as palavras do Senhor. Muitas vezes a gente fala a palavra, a gente prega, e nós sabemos as retaliações que vêm depois. Mas nós não paramos porque o Senhor segura em nossas mãos. A misericórdia do Senhor é a causa. As misericórdias do Senhor é o que nos faz levantar toda manhã. As misericórdias do Senhor é o que nos faz prosseguir. Se não fora o Senhor que nos tivesse livrado hoje, ontem e o resto do dia, o que seríamos? O vaso se quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou, mas estava na mão. Aceite ser quebrado, mas você está na mão. Só não aceite ficar prostrado diante de uma adversidade, diante de uma falha sua, mas se levanta, tenha ânimo e o Senhor será contigo. Estamos chegando ao fim, meus irmãos. Foi essa passagem, essa mensagem que o Senhor me colocou no coração. Eu tinha outras mensagens já preparadas, prontas, mas eu disse não. O Senhor dará uma palavra aos nossos corações. E Ele me deu essa palavra e eu quero que os irmãos, todos que estão aqui, que saiam daqui fortalecidos, que saiam daqui levantados pela presença e pela palavra do Senhor. Que saiam hoje daqui, essa manhã, com esta palavra no coração. Levanta, ainda não é o fim. Levanta, ainda não é o fim. Ainda há uma caminhada extraordinária para mim e para a sua vida. Deus vos abençoe. Eu também quero agradecer a irmã Ana, essa mulher de Deus que foi resposta de Deus para que acontecesse mais essa live. Eu estava orando, pedindo a Deus uma direção. E Deus disse, Deus confirmou essa palavra, confirmou esse ato pela irmã. Então eu quero agradecer, eu sou grato a Deus pela vida dela, pela vida da irmã Dete, pela vida do Bruno, pela vida do Fernando, Jacilene também, que Deus vos abençoe, irmã Dete, meu irmão Bruno, Luana, e também todos os que estão aqui, né? Que Deus vos abençoe grandemente. Bendito é o nome do Senhor. E eu quero dizer aos irmãos que eu vou... Irmã Dete, glória a Deus. Amém, minha irmã. Eu creio, irmã. E eu creio que Deus também tem usado a irmã também. Eu vi a live ontem e foi bênção. Uma vida para Cristo. E é isso. Enquanto o Senhor nos proporcionar, iremos fazendo a obra. E onde Ele nos levar,
levaremos a palavra. Amém, minha irmã. Deus abençoe. E aqui eu externo a minha gratidão. Eu queria que você... Não sei se a irmã Anne poderia fazer uma oração aqui. Eu poderia chamar a irmã Anne e ela faria uma oração para nós encerrarmos. Se sim, irmã, você mandou ok? Eu queria que a irmã Anne ela terminasse a nossa live com oração. Se puder, se não, Deus sabe todas as coisas. Irmã Anne. Amém, irmã. Fique em paz. Eu entendo, fique em paz. Mas vai haver um momento, né? Amém. Vamos orar? Eu queria que onde você estivesse, se puder, claro que as irmãs tem irmã e irmão que estão trabalhando. Espera um pouco. Amém. Tem irmão que está trabalhando, mas que ouça, né? A oração. Que o Senhor possa tocar o seu coração, assim como Ele já tem tocado aos nossos corações. Vou esperar a irmã Anne. Amanhã eu venho. Amém, irmã. Amém. Então vamos orar? Vamos orar. Agradecer a Deus pela essa palavra. E Deus nos abençoe. Querido Deus e amado Senhor Jesus, é com extrema, Senhor Jesus, com extremo cuidado que eu falo a teus filhos. Senhor, abençoa cada um que está aqui. Abençoa cada um que ficou até o final, Senhor. Também aqueles que só entraram e saíram. O Senhor conhece, Senhor Jesus, o coração. Senhor, levanta esta nação. Levanta teus filhos, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o inimigo tem lutado contra a tua igreja, tem lutado contra teus servos, Senhor. Mas pelo poder da tua palavra e pelo entendimento que o Espírito Santo nos concede hoje, a tua palavra nos diz para levantarmos, porque ainda não é o fim. Ó Deus, mesmo que estejam em guerras, estejam, Senhor Jesus, em crises, mas sabemos que a tua palavra está se cumprindo e sabemos que ainda não é o fim, é apenas o começo para uma nova jornada, Senhor. Ó Deus santo, Deus querido, Deus maravilhoso, usa tremendamente os teus servos, Senhor Jesus, para levar a tua palavra e para não esmurecer e para não desistir, Senhor. Ó Deus santo, Deus querido, Deus maravilhoso, é em nome do teu Filho amado que eu te peço, Senhor Jesus, nos concede, Senhor Jesus, mais e mais vezes a tua palavra, nos concede, Senhor Jesus, mais oportunidades para transmitir a tua palavra e que vidas sejam, Senhor Jesus, transformadas, tocadas pela tua palavra, Senhor. Ó Deus santo, Deus querido, também sou grato pela vida da irmã Anne, pela vida da irmã Dete, pela vida do Bruno, pela vida, Senhor Jesus, de todos os que estão aqui, pela vida, Senhor Jesus, de cada pessoa que entrou nessa live. Senhor, que seja para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Todas as coisas que vier à nossa mão para fazermos, concedida pelo Senhor, dai-nos força, levanta-nos e nos ergue de novo. E coloca em nosso coração a chama do teu Espírito, a chama da tua palavra, que arde em nossos corações, a ponto de não podermos ficarmos calados, Senhor. Ó Deus Santo, é desde já que eu te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Amém, irmã Dete. Em nome do Senhor Jesus. Flávia Coelho. Os irmãos que estão entrando agora, a gente está terminando, mas eu vou deixar salva essa live aqui. Os irmãos que entrarem, quiserem ouvir, ouça a mensagem. Deus tem uma palavra, assim como Ele falou conosco aqui, Ele fala ao seu coração. Amém, meus irmãos? E espero amanhã, quinta-feira. E eu espero amanhã você. Eu confesso à irmã que eu estava meio assim, fazia o final.
terça-feira, eu acho, se eu não me engano. Na segunda. Aí fazia assim, outro dia não. Mas, assim como o Senhor tem falado, é tempo de levantar. E farei, mas eu creio que Deus vai tocar os corações. Que Deus os abençoe. Assista a live e Deus falará ao seu coração. Eu vou deixar salvo aqui, os irmãos, se quiserem ouvir, vai lá no meu Instagram, desse aqui, e pode escutar. Eu não estou fazendo isso aqui para ganhar seguidores, meus irmãos, entenda. Mas que a palavra alcance, que a palavra chegue às pessoas. Muitas vezes a gente somos um pouco recolhidos de certos lugares e não temos a oportunidade que temos para falar aqui. Então, aqui o Senhor alcança a vida também. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, fica na paz do Senhor e que Deus vos abençoe sempre sua família. E fique com isso no seu coração. Levanta ainda não é o fim. A paz do Senhor, que Deus os abençoe e vos dê um dia, assim como Ele tem dado até agora, um dia maravilhoso na presença dEle. Fica na paz, meus irmãos. Deus os abençoe, meus irmãos.